E o podcast de hoje, o tema é de extrema importância. A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, conscientização e o máximo de informação que a gente puder sobre violência e abuso infantil. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe um time maior dessa vez. Eu convidei a Sueli Farias, é a nossa assistente social. Nossa não, viu, gente? Eu peguei ela para mim. Ela é assistente social e coordenadora do CREAS de Ourinhos e veio até Santa Cruz para gravar conosco. Sueli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que realmente a importância dele é extrema. Nós temos muitas situações acontecendo, inclusive neste momento, enquanto nós estamos aqui gravando, né? Então, este tema é extremamente relevante. Eu quero agradecer muito a Mariana também por ter lembrado de nós nessa proposta aí, né? Eu sou assistente social, como você disse, coordenadora do CREAS de Ourinhos, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E nós trabalhamos cotidianamente com essas situações. Então, é um prazer estar aqui, né? E poder contribuir com essa informação. A Odete Silvestre, que é a nossa psicopedagoga. É um prazer estar aqui, né? Como a Sueli trouxe, é um tema relevante, então a gente tem que estar sempre se atualizando nas informações. Então, agradeço pelo convite, pela participação. Nós é que agradecemos. E a Mariana Guedes, a nossa psicóloga infantil, ela que foi a responsável pela ideia de trazer esse tema, né, Mari, de extrema importância. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maiara, sempre muito participativa e aberta e acolhendo a todos. Amém. Né? E agradeço muito a Su também, a Sueli, que esteve comigo durante essa caminhada, né? Da minha formação profissional. Eu falo que vocês, o serviço social de Ourinhos, né, onde eu pude estar lá, adentrar esses serviços, foi assim um divisor de águas para a minha profissão e para a minha vida. Gratidão, viu, por você. Muito obrigada. Muito obrigada, Odete, também, que nós nos conhecemos faz pouco tempo, mas o pouco que eu conheço, uma excelente profissional. Muito mesmo, retribuo a você, Mari. É um prazer estar com você nesse time infantil lá na Before One. Meninas, a gente vai bater papo, tá bom? Eu acho que a primeira informação que eu, como mãe, eu vou fazendo perguntas aqui, e foi algo que a gente trouxe quando a gente quis falar sobre esse tema, né, Mari? Que eu falei assim, Mari, eu não sei em que momento trazer informação, em que momento não trazer. Sou mãe de 3, né? Mas para a gente começar esse bate-papo, o que eu queria saber? Sueli, que está aí convivendo com isso todos os dias, né? Su, e as meninas complementam. Quais são os tipos de violência e de abuso que a gente mais vê, que mais acontece? E qual a diferença entre eles? Bom, primeiramente quero agradecer demais essa oportunidade e dizer que realmente esse é um tema extremamente importante para nós, né? Porque cuidar das nossas crianças é cuidar da sociedade, do mundo, né? Porque a infância é extremamente importante. E a questão das situações de violência, né? Elas são diversas, são muito complexas, envolvem muitos fatores. Mas vamos começar então falando sobre esses tipos de violência e como que a gente identifica, certo? Bom, a criança e adolescente, ela está sujeita a sofrer situações de violência física, que ela por situações que a expõem de forma machucados, ferimentos, quedas, né? E aí, de acordo com a idade, a gente pode ir identificando situações diversas. Aqueles ferimentos inexplicáveis, né, que não se sabe como. Que são as violências físicas, né? Violências físicas. E é importante a gente já ir entendendo também, né, que quando a gente fala os tipos de violência, raramente elas estarão assim isoladas. Tipo, ou é só violência física ou é só violência psicológica. Não, existe todo um contexto maior que, às vezes, uma violência ela é mais preponderante ou então culmina naquela mais grave, mas pode começar de uma forma mais velada, mais sutil.
Então, a violência psicológica, ela permeia praticamente todos os contextos de violência, né? Por quê? Para você chegar a uma agressão física, provavelmente já houve um percurso até ali. Primeiro vem a psicológica, Então, teoricamente. Provavelmente já pode ter vindo a psicológica, que é ameaça, xingamentos, ofensas, humilhações, Chantagens. exposição ao ridículo, chantagem, culpabilização da criança por alguma situação, né? Então, e aí pode vir a acontecer a agressão física. Então, assim, elas estão muito interligadas. E já pontuando nesta parte, é importante a observação da criança, né? Então, para identificar todos os tipos de violência, precisa muito que tenham pessoas ao redor da criança que se preocupem e observem, né? Então, a criança quando chega na escola, por exemplo, né? Isso que eu ia falar, até muito também os educadores. Toda. Sim. A gente já começa pensando assim, vamos pensar que todos nós que estamos aqui nesta sala e todos que estão nos ouvindo, que se sintam todos implicados nisso. Por quê? Quem não tem uma criança no seu convívio? Né? Você pode não ter filhos, mas tem um sobrinho, tem um vizinho, tem um filho de uma amiga, né? Então, assim, a gente sempre tem crianças no nosso contexto de vida, né? Que é o nosso objetivo, trazer essa reflexão e essa consciência que todos nós, como comunidade, somos responsáveis por nossas crianças. Exatamente. Então, por isso que esse alerta, esse radarzinho tem que estar sempre ligado. Então, a criança chega para uma aula com uma... de dever da sociedade. Deveres. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Que assim, é super importante a gente falar e a gente mostrar o porquê. Porque não é que nós inventamos isso, não, né? Que tá lá. Tá lá na lei. Isso. Então, a criança apresenta um machucado inexplicável. Ela não consegue explicar, fica nervosa ao ser, né? Às vezes perguntar como aconteceu, né? Se contradiz. Às vezes, aqueles responsáveis que talvez deveriam ser aquela pessoa de referência no cuidado, às vezes pode ser o próprio violador, né? Então, nós vamos fazer todas essas diferenças aí. E aí, isso já é um sinal de alerta, que pode acontecer isso no ambiente de escola, no ambiente, né, de uma convivência ali, né, com a comunidade, no ambiente religioso, né? Então, assim, no ambiente de um atendimento, né? Então, a gente já começa a pensar assim, é um dever de todos, seja rede pública, rede privada, né, seja no particular, seja na comunidade, seja na escola. Então, é importante que a gente traga isso para nós mesmos, desde já, para que a nossa live aqui, esse momento, consiga enfatizar muito isso, que é um compromisso de todos. Então, a violência física ela vai se configurar por sinais assim, né? Que vem a trazer, assim, dentro da integridade física da criança, ela sofreu, né, ou está sofrendo situações que comprometem a integridade física. Mesmo que seja pontual, e muitas vezes a violência, ela tende a ser... quando a gente fala de violências, a gente tem que pensar em dois ambientes. Vamos começar para ficar mais claro primeiro. A violência intrafamiliar é o maior número de ocorrências de situação de violência contra crianças e adolescentes. Os estudos mostram 90%. Exatamente. E se a gente for olhar para os dados, a gente fica ainda mais assustado e preocupado. Em 2022, a gente teve uma pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que traz para nós que 82,5% dos casos notificados, o abusador é conhecido da criança. Né? Ele faz parte do convívio, da vivência da criança. Então, 85%. E desses 82,5%, 40,8% pais ou padrastos. Okay? Então, olha o recorte aí, né? Então, a violência se instala num ambiente que deveria ser o de confiança, o de cuidado e de confiança. 37,2% irmãos ou outro tipo de parentes. Primos, enfim. Primos, né? Às vezes tios. E 8,7% avós. Né? Então, olha como que isso é delicado. Né? Como que você trabalha isso com a criança, né? No sentido de que ela está no meio, que é o meio dela de confiança, e ao mesmo tempo é o meio que oferece risco. Então, vamos pensando isso. Então, a violência física, ela tem essa característica, que é a integridade física mesmo. Ferimentos, machucados, né, tombos, chacoalhões, o bater de cinta, né, coisas que envolvem essa questão da agressão do poder do maior, né, ali.
A psicológica, ela tende a fazer isso, a trabalhar com a questão da saúde mental da criança, que é trazê-la para esse estado de sofrimento mental por xingos, humilhações, né, que afeta a sua autoestima, né, bullying, né, também é um tipo de violência, que muitas vezes até uma criança faz com a outra, mas aí nesse caso a criança nunca é ré e culpada. Uma criança que às vezes tem uma atitude assim, ela precisa ser orientada, né? Então, compete ao adulto responsável e a toda a rede que nós estamos falando aqui a intervir e orientar, a saber, a trazer para a criança a consciência do que é isso. Ô Mari, nessa parte comportamental, claro que nada é uma regra, né? Mas é uma pergunta de leiga mesmo, tá? Porque eu vejo que as crianças aprendem muito por modelo, né? Provavelmente se ela faz o bullying ou isso na escola e nos ambientes que ela convive, pode ser que em casa ela também faça, né? Enfim, isso seja feito com ela, né? Talvez, né, na casa dela, há sempre essa forma de tratar ela, entendeu? Ela reproduz isso no ambiente escolar. Ou também, talvez, ela já vivenciou isso também no próprio ambiente da escola, com outras crianças, e ela também vai reproduzir isso. E vamos para... E ainda tem... vamos falar ainda sobre os tipos de violência, porque são vários, né, recortes. Então, a gente está falando dentro do ambiente intrafamiliar, tá? Mas também há o extrafamiliar, né, que é quando a criança sofre... Todos os tipos de violência acontecem no intrafamiliar e algumas delas podem ocorrer no extrafamiliar, que é quando ela está, por exemplo, a escola é um ambiente extrafamiliar, ela sofre um bullying, né, ou ela tem, por exemplo, uma situação de um abuso, né, vindo de alguma pessoa, né, desse ambiente, ou quando até mesmo a gente já sabe, né, que há muita notificação de casos assim, por exemplo, numa consulta, você vê de repente o profissional tem o perfil de abusador. Então, assim, esses são fatos extrafamiliares, né? E então todas as violências perpassam esses ambientes. Ok. Então a psicológica a gente falou, a física, aí tem a discriminação, que é isso que a gente falou, né, que é o bullying por raça, por gênero, né, por tipo físico, ou é muito magro, ou é mais gordinho, né, o tipo de cabelo. Então, assim, são várias características, né, ou por ser com deficiência, que podem trazer esse tipo de violência contra a criança também. O abandono e negligência, a gente recebe muito volume de casos, né, e aí o abandono, ele se caracteriza por várias situações. Pode ser o abandono intelectual, por exemplo, a criança tem o direito, né, é um direito de garantia de acesso à informação, à formação, né, de acordo com a sua idade e tudo. Então ela tem o direito de ir para a escola, né, então ela tem o direito de acessar recursos que possam favorecer o seu desenvolvimento. Então, se isso lhe é negado, é uma violação de direitos, né? Então, o abandono intelectual, o abandono efetivo. Então, ela tem o direito à convivência saudável com a família, com a comunidade. Por exemplo, situações, né, de separação, né, que podem ocorrer, situações de conflitos, né, entre ali os genitores, né? Então, e ela... Também acontece muita situação de violência nesse contexto, né? Porque ela acaba, né, também sofrendo, absorvendo esses conflitos. E muitas vezes até sendo colocada nesse contexto, né? Do tipo, gosta mais dele, gosta mais desse ou daquele, né? Tendo que tomar partido. Então isso também é uma violência, né? Um abandono afetivo, muitas vezes por isso um abandona, sai de cena, não dá continuidade àquele cuidado, e você vê que isso remete ao abandono, eu estou falando do abandono afetivo, que também é um abandono psicológico, né, que também é uma violência psicológica. Então você vê como que tudo está muito, né, eu acho muito importante trazer essa consciência, não é? Sim. Então, que a gente vai muito no automático, né? Vai muito no automático. Então, o abandono material, né? Por exemplo, a criança precisa
precisa, por exemplo, acessar os atendimentos em saúde, cumprir com o calendário vacinal, né, cumprir com a questão nutricional, ela precisa de alimento, né? Ela precisa de moradia, de vestimenta. Então, assim, aí a gente tem que entrar num outro recorte que é uma reflexão muito importante. Quando a gente fala abandono e negligência, podendo e tendo na oferta, né? Isso a gente tem que ter uma delicadeza no tratar para a gente não estigmatizar, porque violência não é sinônimo de pobreza. Então, isso é algo muito importante. Sim. Muito importante porque nós, trabalhadores da assistência social, principalmente, que lidamos muito com esse contexto e com muitas situações, né? Então, a gente tem que se aprofundar muito na situação, né? Para a gente poder fazer essa análise do que? O que é não ter o que ofertar por conta da vulnerabilidade, né? E o que é deixar de fazer, né? Então, é uma reflexão também super importante. Aí tem a questão do tráfico também, porque muitas crianças, algumas violências a gente não está muito lidando no cotidiano, mas ela está ocorrendo. E em números alarmantes, né? Então, muitas crianças também são vítimas de tráfico internacional. Olha só, quando a gente para olhar os dados, né, do desaparecimento de crianças, né, e crianças que nunca foram encontradas, resgatadas. Então, isso, né, são infâncias, né, pessoas que deixaram de crescer, de estar aí, né, de fazer parte da nossa sociedade. Então, o tráfico é uma rede muito, né, muito assim, cruel, né? Então, muitas crianças são vítimas também. A questão do trabalho infantil, né, que também é um tema polêmico até, porque a gente teve uma transformação social ao longo aí do processo histórico da garantia de direitos da criança e do adolescente. Sim, com o ECA. Com o ECA, né? Antes do ECA, como que era visto a criança, como que era visto o trabalho, né? Então, assim, a gente tem um processo histórico aí que a criança e adolescente, por muito tempo, ela não foi um sujeito de direitos, né? Ela, pelo contrário, ela foi muito utilizada, inclusive, né, para a questão do trabalho. De criança, de adulto em miniatura, né? Adulto em miniatura. A gente vê que os estudos mostram, assim, o primeiro relato mais científico, mais pontuado, foi através da saúde, por um médico, que ele começou a observar, né, como as crianças estavam sendo violentadas, agredidas, né, de inúmeras maneiras, mas chamou muita atenção dele quanto ao abuso, né, e isso foi em 1870. Depois nós temos a nossa Constituição, né, que vem agora, né, o ECA depois trazer. Então, eu falo assim que as leis nossas, né, elas são boas, porém elas têm que ser efetivas, né? Então a gente vê como a Sueli traz para a gente aqui, são dados alarmantes, né, Sueli? São. E também a criança, a gente tinha uma concepção de, por exemplo, né, o adolescente que se envolvia com situações, né, ele era culpabilizado por isso, né? Então, aí, com a questão do ECA, a Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, tudo isso vem a trazer para nós uma outra concepção de infância, que é essa, né, que é como diretriz central do ECA, que é a proteção integral. Né? Então, a criança é um sujeito de direitos que exige a proteção integral para que ele tenha o seu pleno desenvolvimento garantido, né? E aí, continuando um pouquinho nas violências, aí a gente vai para esse que é o tema, acho que um pouco até mais central aqui, né, do convite, que é o abuso e a exploração sexual. É uma das formas mais cruéis também da violência contra a criança e adolescente. Meu coração aperta. Então, assim, é um assunto difícil mesmo. É um assunto que nos traz muito desconforto, né? Tanto quanto profissionais, quanto pais, mães responsáveis pelas crianças, né? Porque é um assunto difícil e carregado de tabus. Né? Sim. Então, como é que eu falo de sexualidade, né? Como é que eu falo de autocuidado, né? Como é que eu chego nesse ponto, né? A gente percebe assim, às vezes tem um tabu, né, de falar assim, vou falar sobre educação sexual, que pensa que vai falar, né, sobre essa sexualidade. E não é, né? É o autocuidado que a criança tem que ter, de se conhecer o corpinho, conhecer suas partes, né?
E para a gente falar disso, a gente precisa entender o que é, então, o abuso e o que é, né, a exploração sexual. Quando a gente vai falar de abuso sexual, nós estamos falando de uma situação que se instala dentro de um contexto de confiança. Né? Então, o abusador, né, segundo as pesquisas e os dados do CREAS também, né, cooperam com isso, ela é uma forma de violência que se instala a partir de uma relação de confiança, em que a criança confia naquela pessoa, né? E a pessoa com perfil abusador, ela tende a cativar, a estabelecer uma relação ali, muitas vezes permeada por um pacto de silêncio. Olha, é uma coisa nossa, é bom, é porque eu amo, é porque eu cuido, né? E a criança não tem o discernimento disso. Ela fica confusa com esse sentimento, porque, ao mesmo tempo, essa pessoa, né, demonstra afeto, demonstra cuidado, atenção a ela. Então, ela não tem a consciência ainda para conseguir distinguir que esse afeto está sendo prejudicial a ela, né? E ela vai ter noção disso depois, porque isso a gente percebe muito quando ela traz esses relatos, né? Que ela traz depois, porque depois que ela consegue ter uma identificação, né? E aí, por isso, até que nesses momentos, é muito importante a escola também notar esses sinais dessa criança. Na escola a gente vê muito isso, né, Mari? Os comportamentos, né, sendo alterados. Ou para muito, os extremos, né? Ou para muito ou para menos, né? Então, a gente vê, assim, sinais da criança na escola, o rendimento, se é uma criança que tinha um rendimento alto, esse rendimento já cai, né? Já fica um rendimento mais baixo. Ou ela se isola, ou ela não quer mais brincar, né? Ou ela era muito comunicativa e passa do nada a se fechar, fica muito na dela. Isso. E aí, assim, a gente tem que... É nosso dever, né? Como profissionais, tanto na escola... como sociais, sujeitos sociais, né? Estar ali e interpretar essas nuances que as crianças nos dão. Para isso, a gente fala que a gente precisa muito desse olhar do educador, né? E desse ouvir. Que depois, assim, eu acho interessante a gente falar também sobre como fazer diante de um relato espontâneo, né? Só para complementar que a gente estava falando dos sinais, né, tanto na escola quanto no convívio, para ficarmos atentos às nossas crianças, né, que vocês duas citaram, Su, e em casa, os pais, você tem isso, né, com muito mais experiência para trazer, como que a gente pode falar com esses pais, os sinais para estar atentos a essas crianças? É super importante também esse ponto. Mas eu gostaria de terminar dos tipos de violência, porque a gente tendo essa informação, né, de como se dá a violência, a gente também fica com mais bagagem, mais condições para entrar nesse ponto que é a identificação e como lidar nesse momento. Que como eu falei do abuso sexual, é nesse contexto. Então, do abuso e da exploração. A exploração eu vou explicar agora. Porque são diferentes. Sim. Por isso que é importante entender, né? Então, o abuso sexual ele vai acontecer nesse contexto familiar. Ele é muito complexo de se intervir nessa situação, porque, além de ter a figura da pessoa aqui, né, no sentido do abusador, você também conta que a importância de ter a figura protetiva. Né? E, muitas vezes, a criança ela tem dificuldade de discernir quem que é, né, a situação do abusador e tal. Então, por isso que... Quando a gente se coloca nesse papel, olha, eu quero proteger a minha criança, então eu preciso estar muito atento. E imagina a situação de você confrontar uma situação de abuso que é o companheiro, ou que é, né, uma pessoa da sua família. Então... Muito delicado. Muito delicado. Mas precisa acontecer a denúncia da situação. E aí a gente vai para a exploração sexual. A diferença entre abuso e exploração sexual é que no abuso a satisfação era para o abusador. É uma satisfação particular daquele perfil, né? Na exploração sexual, ela tem um fim, que é o fim comercial, o fim do lucro, visa, né? Então, a criança e o adolescente é utilizado
por diversos meios, sejam fotos, vídeos, exposição ao conteúdo, ter, né, ter a si mesmo utilizado para a produção de material. Essa exploração está muito atual nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, assim, é crime tanto quem alicia crianças para isso, quem produz o material, quem consome material e quem distribui o material, né? Então, isso precisa ficar muito enfatizado, né? Então, e essas são denúncias que costumam chegar menos, o que é mais triste. Porque ela é mais difícil de se identificar, porque a gente hoje conta com essa questão da tecnologia, que é um mar, assim, né? Que você fala assim, né? Caiu ali, para onde vai dar, né? Então, quando se identifica isso, a família, nesse sentido, tem mais força para, mais de imediato, poder fazer a denúncia. Porque é um agente externo, né? Mas é importante que a gente reconheça isso, fique atento. Isso. Porque hoje a criança precisa de orientação, precisa de um regramento para acesso à tecnologia, conteúdos, aonde acessa. Então, é importante que a gente tenha precisa ser disso. Supervisionado. Porque dar na mão da criança algo que ela pode ter acesso a diversas situações, a diversos vídeos. Inclusive, tem muitos jogos que tem muitas crianças até que acessam esses jogos, que dão essa oportunidade para a criança de ver relações sexuais acontecendo dentro desses jogos. Chats, né? Que a gente também está falando de conversas dentro desses jogos. Para os pais estarem atentos. É o que a Mari falou. Acho que essa é a palavra que mais me traz. Supervisionar. É que às vezes a gente tem preocupação da criança, né? Num ambiente externo, numa praça, né? A gente fala, nossa, eu preciso estar junto, eu preciso estar lá. A gente quer cuidar dessa criança quando ela está fora do nosso ambiente familiar. Só que hoje em dia a gente tem que entender que esse ambiente extrafamiliar, ele está dentro da nossa casa através das mídias, das redes sociais. Então, você está deixando a sua criança como você deixasse ela numa praça, vulnerável, né? E a gente tem que entender que esse perfil de explorador, o que ele se faz passar, muitas vezes, por uma outra criança, né? Então, a criança fica enlubridiada, não sabe distinguir, né? Su, você quer... Fechar a questão das violências. Então, fechando a questão da violência, o abuso sexual, a exploração sexual acontece no ambiente intrafamiliar e no ambiente também da tecnologia, né? No ambiente virtual. E o que é mais grave, além da criança já sofrer a violência por conta da exposição, da sua exposição, muitas vezes ocorre ainda a questão das chantagens, né? Olha, se você não me mandar mais uma foto, eu vou contar para a sua família, eu vou divulgar a sua foto, né? Então... E ameaçar também essa família, né? Eu vou matar sua mãe, eu vou matar o seu pai, se você não me der essas fotos. Exatamente. Então, isso torna tudo muito mais grave, tudo muito mais cruel. O que também acontece com a violência intrafamiliar, porque o abusador, quando se vê ameaçado também de ter aquilo ali, né, que vira à tona, ele também lança a mão disso, do poder, né, de autoridade, né, ou poder físico, né, e também essa questão da opressão psicológica, né, se você fizer isso, eu vou contar. Né? E a criança, muitas vezes, acaba assumindo a culpa, né? Se sentindo culpada por aquilo. Né? Porque foi você que... Né? Você que se expôs, você que ficou assim na minha frente. Você que quis, né? Então, não existe, isso é importante deixar claro, não existe consenso. Tá? Então, para o ECA, criança, adolescente, criança até 12 anos, adolescente de 12 a 18 anos. Então, não existe consenso. Qualquer ato praticado nesse período é violência. Tá? Então, esse é outro desafio para os pais, para os responsáveis, no sentido da adolescência, poder estar orientando também. Né? Sim, isso. Aquela pergunta, Mari, que você trouxe, né? Como os pais... observarem, né?
a gente também tem que ter um autorrespeito pelas vontades dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, assim, a criança, às vezes, ela relata, né? Não quero ir na casa de fulano, não quero ficar lá, não quero... E, às vezes, ela não vai trazer propriamente dito porque ela não quer. Então, é observar. Abraça o tio, né? Mas por quê? Mas eu não quero abraçar o meu tio. Mas você tem que abraçar o seu tio. Senta no colo do vovô, abraça o vovô, dá um beijo no vovô. Um dos direitos previstos da criança é a liberdade, né? Então, a criança precisa ter a liberdade de se expressar. E esse é um ponto extremamente importante também, que faz parte desses sinais, né, que a criança traz para nós. Então, por que ela não quer conviver com né, muitas vezes, determinada pessoa ou determinado ambiente? Né? Como? Por quê? E você falou muito bem essa questão também, a questão do medo, né, desencadear o medo que antes não tinha, é a questão do isolamento, né, a questão da repulsa contra pessoas ou lugares. Né? Estarmos atentos. Estarmos muito atentos. A questão da vestimenta, né? Às vezes a criança ela passa a se cobrir mais, colocar roupas de frio, agasalhos, num calor, ou ao contrário. Às vezes ela começa a querer não usar mais as roupas infantis, para querer usar mais uma roupa de adulto, né? Então, é esse comportamento aos extremos que a gente deve estar atento, né? Estar atento. E aí, essa questão da vestimenta, muitas vezes a exposição ao sofrimento é tanta, né, que ela precisa de uma dor que seja maior que aquela. Então, a gente tem as situações da automutilação, que é uma violência autopraticada, né? E isso é importante, é um sinal. Quando ela se esconde, quando ela não quer... por exemplo, às vezes tinha a tranquilidade de tomar um banho, né, mas assim, às vezes ali a presença, né, do responsável e tal, a mãe, ou ir na piscina, não vai mais, né, pôr um shortinho para brincar, não quer pôr. Muitas vezes pode ocorrer ali um sinal de estar escondendo algum ferimento. E também é importante a gente olhar para a questão assim, da sexualidade nessa fase, né? Então, aquela criança, adolescente que tem um comportamento que traz a conotação da sexualidade muito aflorada para a sua idade, que não conversa com a sua idade, com o desenvolvimento saudável, né, da descoberta da sexualidade e tudo mais, e isso também requer nossa atenção. A gente precisa estar atento a isso, porque ou ela está, de alguma forma, sendo exposta a conteúdos, né? Isso. Ou está sofrendo ou está em alguma situação a criança vê algo que não é apropriado, que ela tem maturidade ainda para assimilar, é uma violência. Né? Então, qualquer ato, né, como a Sueli traz... né, não tem consenso, a gente sabe que o ECA ele determina e a gente entende que qualquer ato visível que ela possa estar sofrendo, ela está sendo violentada, né? Mari, minha pergunta de mãe vai para você agora. E para vocês também, que são mamães aí, que estão pais, né, que estão nos ouvindo. Qual a idade, em que momento que a gente pode, ou se você tem alguma dica, algum exercício, que a gente pode trazer para as nossas crianças, para que elas aprendam o que pode, o que não pode, conhecer o próprio corpinho e se comunicar, para que ela é pequena, mas para que ela saiba, aqui pode, aqui não pode, quem pode... A partir do momento em que a criança já começa a reconhecer as partes do corpo dela, tem até um material que eu trouxe para vocês que se chama semáforo. Lá. Apareceu. Nosso editor-chefe já colocou aí, pessoal. Esse aí é muito importante para a gente utilizar com as crianças a partir do momento que elas já começam a se reconhecer o próprio corpinho. Você está conseguindo enxergar lá? Quer que eu abaixo aqui? Pode ser. E aí, essas partes em vermelho são partes que a gente explica para a criança que são proibidos, né? Proibidos até para quem está dentro da nossa casa. Que é o que a gente falou, né? Do meio intrafamiliar e do meio externo. Que na hora do banho. Então, assim, por isso até que é muito importante também
antes de eu começar a explicar isso daí, ensinar, por isso que eu falo que é muito importante ensinar para a criança essas atividades de vida diária. O que é isso? É a autonomia da criança. Ela aprender a tomar o banho sozinha é muito importante. Se limpar sozinha, ir ao banheiro sozinha. Então, assim, a criança, ela precisa ter essa autonomia. Porque isso também já é uma prevenção, já é um escudo ali para ela. Sim. Por exemplo, ela vai na casa de alguém, ela não precisa chamar ninguém para ajudá-la a ir ao banheiro. Ela tem porque autonomia ela para já fazer. sabe fazer aquilo. Então, isso também é um passo de prevenção, né? Ensinar essa autonomia. E aí, essa figurinha é muito interessante porque a gente Por exemplo, eu posso trabalhar isso brincando. Eu tenho 3, por exemplo, 3 crianças. A mais novinha fez 3 anos agora. Colocar isso no dia a dia, através de histórias e de conteúdos, brincando, mas trazendo consciência. Posso? Pode. E aí, por exemplo, a parte em amarelo é que o adulto ele pode tocar, porém já é um sinal para a gente ficar em alerta, né? O verde é onde a gente pode receber carinho naquela parte, que é a cabeça, o braço, né? São áreas que a gente pode receber o afeto do outro, né? E aí a vermelha são áreas proibidas, né? Que ninguém pode tocar, ninguém. E aí você dar essa autonomia para a criança e escutá-la, que é muito importante. Sempre validar o que a criança traz para a gente. Às vezes a criança vai trazer assim, ai mãe, ai pai, aconteceu uma coisa assim, o meu tio ou minha tia passou a mão, por exemplo, aqui nessa parte que é proibida. E aí, a gente ter esse olhar de escuta, não invalidar ela. De acolhimento. Acolher e falar para ela assim, nossa, filha, mas você falou que não podia, né? Como que foi essa situação? E você amparar a criança para aquilo que ela te traz é muito importante. Ter essa validação. Por isso que, em muitos casos, quando acontecem esses abusos, é que a criança chega para contar, a hora que ela tem esse insight de contar para o outro, ela o adulto não consegue calada. Validar. Não é validado. Às vezes a gente passa a não acreditar e começa a perguntar muito para a criança, né? Então, às vezes você fica com dúvida e começa a perguntar, a questionar. Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Porque quando você está questionando, você está falando novamente, trazendo aquela questão novamente, a gente está mexendo nessa ferida, né? Nesse ponto é super importante a gente também explicar bem que o que a gente chama na rede de atendimento, né, a criança, adolescente em situação de violência, o depoimento, né, da criança espontâneo, que é o relato espontâneo, que é quando, e isso é um dever também de todos, tá? De todos estarem preparados para acolher um relato espontâneo, que é quando a criança traz, na forma dela, na linguagem dela, algum indício ou mesmo a situação propriamente dita. Tá? Então, para a criança tomar essa decisão, provavelmente não foi fácil, né? Então, a gente entende, né, que ela elegeu alguém de sua confiança. Então, este momento ele é muito decisivo, muito importante. Então, 2 coisas são importantes. Não interrompa a criança e não faça disso um interrogatório. Isso. Né? Então, assim, não é momento para isso. A palavra deste momento é acolhimento e validação, no sentido de não se preocupe neste momento em querer ter certeza, Exatamente. tá? Em querer chamar mais pessoas para testemunhar com você aquilo, porque você vai muitas vezes essa criança, ou muitas ainda vezes mais. aí você interrompe o relato. Então, deixe a criança falar. Isso. Né? Ouça com muita atenção, procure absorver cada detalhe, cada informação importante. E se isso acontece numa situação de ambiente profissional, seja ele qualquer que seja, né? Qualquer escola, seja uma clínica, seja no atendimento psicológico, seja no acolhimento do assistente social, né? Seja onde for, né?
seja na igreja, inclusive é importante, porque nós fizemos uma apresentação sobre esse tema, para pessoas das igrejas que têm atividades com crianças, que também tiveram essa abertura. Porque você está lá numa atividade, às vezes, né, com aquele coletivo, a criança pode, de repente, do nada trazer. Sim. Por que não? Né? De repente, aquele momento, aquela situação, fez com que ela se sentiu segura para isso. Então, o acolhimento do relato espontâneo é fundamental. E a gente também tem preconizado, dentro das políticas, das orientações técnicas, que a gente tem que fazer todo um esforço para não revitimizar a criança. Isso. E cada vez que ela é questionada sobre o fato, ela está sendo revive e está sendo revitimizada. Então, esse momento é extremamente precioso. Então, acolha, escute, tente absorver com muita atenção e depois você faz um relato e comunica o fato. E nós vamos entrar na questão da comunicação em si, né, que é a notificação da situação. E se há situação que você tem alguma suspeita, porque diz também aqui o aparato legal que eu não preciso provas, gente, isso é muito importante. Sim, tá? Eu acho importantíssimo você trazer tudo isso. Esse tema, ele tem que deixar isso muito claro para nós, tá? Eu não preciso ter provas, tá? E não compete a mim, a você ou qualquer outra pessoa, né, que esteja na convivência da criança, que desconfia de alguma forma que ela possa estar sofrendo alguma situação de violência. Eu não preciso de provas, que isso não compete a nós, compete ao judiciário. Okay. Tá? O que eu preciso é garantir que ela possa ser assistida e que a gente possa fazer a intervenção tanto para, ou se foi uma suspeita que pode, de repente, não combinar de fato, mas assim, de alguma forma houve uma suspeita ali. Uhum. Então, a criança precisa ter o direito a ser assistida, né? Os seus cuidadores serem orientados e você poder evitar ou então minimizar aqueles consequências e risco para a vida daquela criança. Então, isso é importante. E aí você faz o relato e encaminha. E se ela não trouxe o relato, mas você tem indícios, tem algumas suspeitas, você encaminha para os serviços competentes. E no caso da criança e adolescente, é o conselho tutelar, tá? O conselho tutelar é a autoridade máxima no cuidado da criança e adolescente, tá? Você encaminha. E o conselho tem a competência para fazer avaliação de risco, né? O que é risco emergencial, o que é risco de urgência, o que requer uma intervenção imediata, né? O que requer encaminhamentos para outros serviços de atendimento que a rede disponibiliza. Né? Então, assim, se for risco iminente, pode acionar outras instâncias, inclusive o judiciário também, né? Então, é importante que a gente tenha isso muito claro. E aí, o próprio conselho pode, né, ele aciona a escuta especializada, tá? Que é um outro serviço. A escuta especializada é uma metodologia, que é onde vai acolher... Que é o acolhimento do relato espontâneo, tá? Então, assim, a escuta especializada, todos nós temos que estar aptos a fazer. Quando a criança traz o relato espontâneo, eu faço onde eu estiver. Quando a criança não traz essa escuta especializada, que eu também teria que fazer mão dela no relato espontâneo, eu vou fazer uma tentativa com o serviço de escuta especializada. Não são todos os municípios que têm. Ourinhos dispõe desse serviço. E aí lá é uma tentativa também, tá? Então, uma equipe preparada, capacitada, né, vai fazer o atendimento com essa criança, para que dentro da metodologia ali da psicologia, né, de tudo próprio, vai favorecer para que a criança também traga o relato espontâneo. Não é um questionamento também. Sim. Tá? Não é forçar ela a falar. Não é perguntar, isso aconteceu com você. Não. É tentar favorecer dentro da metodologia que ela possa falar sobre ela. Sim, sobre o cotidiano dela. Questionando, né? Por que você não falou isso antes? Por que você não... Né? A gente já sabe por que ela não falou isso antes. Ela não falou isso antes por N motivos que já foi dito aqui. Né? Culpa, sentimento de medo, de ameaça. Então, a gente já entende isso. Então, a gente não precisa ficar muito indagando a criança, né? Por que você não me trouxe isso antes? Essa questão. Essa escuta, né, ela é muito importante, né? A gente, no meio escolar, educacional, né, a gente percebe que, às vezes, como é algo que mexe com o nosso sentimento,
Então, assim, é importante que o profissional, o educador que está ali com aquela criança, ele tenha essa calma, né? Isso que a Sueli traz aqui, essa calma para ouvir, né? E depois, sim, ele pode se reportar à coordenação, à direção, e essa coordenação, essa direção, que vai acionar esses órgãos, né? Ou até mesmo o professor também, ele vai acionar esses órgãos competentes que saberão coagir e agir, né, diante da melhor maneira, da maneira Isso. mais correta e acolhedora. Eu acho lindo ver a Sueli trazendo tudo isso e a gente complementando, e minha vontade é assim, sabe, sair falando e preparando mesmo todos os ambientes, né? Nossa sociedade, educadores, profissionais, porque diante de um assunto tão delicado, muitas vezes a gente fica, meu Deus, O que eu como faço, proceder, né? o que eu faço, né? O que é o correto, o que não é, né? Então, então, assim, isso é a diferença entre, né, o relato espontâneo e a questão da situação de suspeita. E aí, o que eu faço diante de tanto de uma situação e outra é isso que eu disse. O Conselho Tutelar é o órgão, né, de competência para atuar nessa situação. Mas aí vem uma outra questão também, né? Muitas vezes há a situação em que a pessoa que percebe uma situação, um risco, né, ou mesmo né, o conhecimento da situação, ela tem receio. Muitas vezes ela não quer se comprometer, não quer ir até o Conselho Tutelar, não quer formalizar a denúncia, não quer comparecer a uma delegacia. Quando Então, envolve o núcleo familiar, né, a gente sabe as consequências, né, que ali vai ter na família também. Então, às vezes, por N Exposição, né, ela não quer. Mas a gente conta com... Por isso que o aparato da atenção à criança ele é muito amplo, para a gente conseguir garantir todas as formas e possibilidades de não dizer assim, não tenho o que fazer. Porque tem, né? Então, a gente conta com um canal, que é um canal nível federal, que é o Disque 100, tá? Que este canal, ele centraliza todas as denúncias. Legal. Né? Então, o Disque 100, ele é um canal de denúncia anônima. Ele tem todo um trato dessas denúncias, que a central do Disque 100, ela vai acolher a denúncia, ela vai receber as orientações, o relato, todos os dados necessários, preserva a identidade do denunciante e ele faz com esse filtro, faz com que chegue até o Estado, até o município e até o órgão competente, né? E aí isso chega até o serviço de atendimento. Então, a gente tem esse canal. Então, para você que está aí, que neste momento, de repente, está refletindo aí, né, sobre o que nós estamos falando, é importante que você grave muito bem isso. Existe um canal para denúncias, mesmo quando você não quer se envolver diretamente com a questão, né? Então, por isso que a gente diz, é um dever de todos. É um dever de todos. Né? Então, existem possibilidades de todos nós fazermos alguma coisa. Então, no mínimo, uma denúncia ao Disque 100, para que chegue até ali a rede de serviço local para atendimento. Perfeito. Tá? Então, isso é importante. Além do Disque 100, né, nós temos o 190, que é porque se eu vejo uma criança numa situação iminente de risco, inclusive de risco à vida, né, escutei que está batendo, que está machucando, que está pedindo socorro. Sou o vizinho, estou escutando, né? 190, né? Para aqueles municípios que têm, por exemplo, a Guarda Civil Municipal com Ourinhos, a gente já conta com o serviço também da Guarda Civil Municipal para atendimento também, e para mediação, para apoio, para tudo. Então, 153, da Guarda Civil Municipal, situações de risco à vida, 192, o SAMU, né? Porque o que a gente precisa olhar para aquele momento? O que é o principal risco? Primeiro, está em risco de saúde, integridade, né? Risco da vida. Primeiro, vamos sanar isso. Aí a gente vai para os registros das ocorrências, tá? E todos os serviços da rede de urgência e emergência também do SUS, da saúde, estão preparados. Inclusive, existem portarias que a notificação não é de escolha, ela é obrigação. Então, né? Então, a criança vai para o atendimento em saúde, situações suspeitas, não explicáveis, né? Ou que deixaram uma dúvida, precisam ser notificadas em ficha própria, tá? Aqui no nosso município, assim, só para trazer, a gente tem um trabalho muito bonito, assim, da própria promotoria, indo visitando as escolas, fazendo reuniões com os pais, né?
E a gente tem também o Conselho Tutelar muito atuante. Ah, que legal, Odete, você falar sobre isso. A gente tem, assim, campanhas que eles fazem no dia 18 de maio, que é um dia da conscientização, né? Então, assim, a gente sempre vê, né, esses órgãos se mobilizando, né? Porque você teve muito contato com isso nesses anos que você passou na direção também. A gente tem, assim, uma vivência, órgãos, né, na educação, que a gente vivenciou isso, né? Que o município ele tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo, né? Por nossas crianças, mas é como a Sueli está falando, quando a Mari já pontuou, é um dever de todos. Eu falo assim que os povos originários, eles nos ensinam isso, né? Quando nasce uma criança, toda a aldeia ali se mobiliza para cuidar daquela criança, seja corresponsável por ela, né? Então, nós também, enquanto sociedade, devemos ter esse olhar sensível às nossas crianças, né? De cuidar e de zelar pela sua integridade, né? Confirmo. É o que a gente queria trazer, né? Sim. Informação e conscientização para que saibam, todos nós, né? Para que a gente saiba que é um compromisso, uma responsabilidade de todos. E sabe, Su, eu vou deixar você trazer, né? É porque é muita informação, eu sei que você quer trazer. No sentido que eu acho de mãe, assim, sabe, no tema. Muitas vezes a gente prepara os nossos filhos muito para o meio externo. Sim. Não converse com estranhos, não fale com fulano, não entre no carro, não pegue... Porque a gente traz tudo. E a gente não sabe como preparar. Claro que a Mari ensinou agora uma dinâmica, trazer autonomia, o semáforo, livros que a gente também pode trazer para o meio intrafamiliar. Né? Eu trouxe um. Esse semáforo que a Mari traz, né? É uma ideia de semáforo mesmo, né, Mari? Né, da gente, na parte amarela ali, ficar atento, atencionar, né? E o que pode ser no verde e o que não pode ser, que é proibido, que a gente, né? Então, usar essa educação, né? Como esse sinal significa mesmo, né? Conversar também com essas crianças, depois de ter explicado esse semáforo, e depois, como elas devem proceder. Isso. E ainda assim, o que é importante é a gente acompanhar o desenvolvimento da criança e poder ter um espaço de diálogo e conversa aberta, né? Porque quando você começa já desde muito cedo a nomear as coisas também para que as crianças se reconheçam, né? O que é um órgão genital masculino, feminino, o que é o seio, porque, né, eu tenho seio, o menino não tem, né? Aquelas perguntinhas que você pode ir respondendo de acordo com a idade, não precisa se alongar. Mamãe, né? Eu sou igual a você? Sim, eu vou ter peito? Vai, você vai ter peito, vai crescer. Então, assim, você vai criando um ambiente de confiança e aberto, que a criança vai, sabendo que ali naquele lugar ela tem direito à informação. É um lugar confortável, né? É um lugar confiante. E também é super importante também que você que está nos assistindo, que existem muitos serviços, existem muitas metodologias também que podem ser acionadas, entendeu? Então é importante reconhecer também a rede de serviços local, né? Então hoje a gente está aqui em Santa Cruz, né? Eu sou de Ourinhos, então quer dizer, por exemplo, quando eu falo Disque 100, quando eu falo Conselho Tutelar, né? Eu estou falando de serviços que eles são uniformes. O Brasil inteiro tem, né? Então, todo município tem por obrigação ter um conselho tutelar, né? O Disque 100 é a nível federal, né? E vai trazendo a informação até chegar ali local, mas cada município tem o seu específico. Então, é importante que a gente reconheça também qual rede de apoio eu tenho, né? Então, essa rede de apoio, ela traduzindo, né? Que é um termo que a gente usa muito na assistência, né? Mas traduzindo é o quê? Na escola do meu filho tem um professor que eu poderia trocar uma ideia com ele, né? Olha, eu vou lá no CRAS, eu posso trocar uma ideia, né? Eu estou com uma situação, não sei o que fazer. Pode, entendeu? Olha, lá no posto de saúde, tem ali, tem uma enfermeira ou tem um profissional ali que eu estou com dúvida quanto a isso, né? Uma questão, né? Posso trocar uma ideia? Pode. Se for buscar conteúdos na internet, que também tem muitos e muitos bons conteúdos, procure em sites que são sites reconhecidamente, tá? Tipo Unicef, Shield Hold, né? Sites que vão trazer conteúdos confiáveis, né? Que foram elaborados, respeitando, né?
essa fase específica da criança, que é a fase do seu desenvolvimento, né? Então, tem muitos conteúdos, videozinhos que podem auxiliar. E aí, dentro que a Mariana trouxe a questão do semáforo, que é uma atividade muito bacana, e que pode ser feita até de forma coletiva, né? Tem música, tudo. Esse semáforo tem uma até musiquinha tão dica lúdica, pras tão bonitinha. escolas aí, né? Voltando às aulas agora, depois das férias, né? Vamos instalar esses semáforos na Legal. sala de aula, né? Vamos informar as crianças. Tem um outro conteúdo também, ó, que, não sei, vamos ver aqui. Ó, essa é uma dica também, tá? Eu participei, inclusive, de uma formação com a autora deste livro, do Pipo e Fifi, que ele também vai trazer esse contexto. Ele é indicado para a partir de 4 anos, que é a fase que a criança já tem uma compreensão, né, inclusive das funções do seu corpo, né, tudo, reconhece com mais tranquilidade. Então, ele vai trazer esse livrinho assim, super bacana, para você ler, reler, interativo, e vai ensinar exatamente também pautado nisso. Quais são as partes do meu corpo, como que eu protejo, o que pode, né? que não o que pode, que não pode, como que eu comunico, então as formas de carinho. Então, ele é bem similar ao semáforo, mas é uma opção de leitura. Legal. Né? Então, é super legal também. A autora deste livro, a Caroline Arcari, ela faz um trabalho aí a nível nacional também sobre essa temática. Então, super legal. Então, são recursos que... O importante é isso, é que sejam recursos que possam ter essa preocupação de ter sido preparado e ser confiável. Né? E aí, dentro disso tudo, o que eu queria deixar também já nesse contexto aí das questões da denúncia, né? Que é preciso romper o silêncio. Né? Porque... como a gente falou desde o início até aqui, a questão da violência intrafamiliar é uma das mais complexas e delicadas de se atender, de se intervir e de se comunicar. Exato, eu ia falar para a gente finalizar com isso. Há situações, né, de relatos que vão chegar muitas vezes no serviço, a criança sofreu a violência na sua fase mesmo da infância, mas o relato vem só na fase adulta. Olha quanto tempo ela... E se vem, né? Porque muitas vezes... Né, então, assim, uma infância violentada, né? Você está roubando o direito de sonhar, de construir vida, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Romper o silêncio, acho que é um dos maiores desafios. Por isso que é super importante, eu quero deixar isso muito frisado. Qualquer um de nós, quando tivermos contato com uma situação assim, acolha. Não julgue, acolha, porque isso pode decidir uma vida, um futuro, né? Então, isso é muito importante. E assim, só para a gente fechar na questão do compromisso, né? Aonde que está esse compromisso? Eu não vou me estender em relação à ECA, porque é muito extenso. Eu acho que daria até, né, a gente ficaria... um outro momento. Nem sei quanto tempo a gente está. A gente foi para 1h10, mas... Olha, meu Deus! Mas, então, para fechar, o que eu quero deixar aqui? O ECA é um instrumento legal super importante, completo, amplo, que vai prever tudo referente à criança e adolescente. Inclusive, é referência internacional. Mas o que é importante para a gente ficar de lá? Que é um direito da criança viver a sua infância como criança, é um direito dela ser assistida, acessar todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento, saúde, educação, lazer, esporte, cultura, convivência familiar e comunitária. Esses dois, convivência familiar e comunitária, é de extrema relevância, né? Mas ela precisa ser uma convivência familiar saudável. Né? Então, não é qualquer família no sentido, né? Tem que ser a família protetiva. Então, por isso que é importante a gente ter campanhas, como ela trouxe a questão do 18 de maio, né? A campanha Maio Laranja. A gente não deve focar só neste mês, mas ele vai trazer para nós a importância da gente fortalecer os fatores protetivos da família, né? Da família e da comunidade. Então, é atenção, é acesso a serviços, é acesso à renda, né? É afeto. É você favorecer isso para a criança. Brincar, né? O brincar. Porque a infância é brincar, criança, né? sendo criança, né, gente? Sendo criança. Então, no artigo 4º da Constituição Federal, ele vai trazer para nós, olha, são elencados os direitos assegurados às crianças e adolescentes. Dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar
com absoluta prioridade. Então, a infância, ela é prioridade, inclusive, na gestão pública, né? Então, todos os empenhos e esforços devem ser voltados à criança. É prioridade absoluta. Inclusive, onde eu trabalho também. De todos os casos que eu recebo, tudo é urgência e prioridade, mas a criança é prioridade da prioridade. Que legal. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, é assim que rege a lei. E os 3 pilares do ECA crianças e adolescentes são sujeitos de direito, possui uma condição própria de pessoa em desenvolvimento, então é isso que deve ser respeitado. Então, criança não trabalha, criança não namora, criança não decide que não é de competência dela decidir, né? Criança não é responsável, não é ré, né? Então não comete crime. Criança precisa ser orientada, protegida e ter um ambiente de desenvolvimento saudável. E a prioridade absoluta que a gente já leu aqui, tá? Então essa é a doutrina da proteção integral que traz o ECA, tá bom? Bom, a gente já está num tempo, né? Mas a gente queria falar mais, né? Mas eu gostaria de também aqui registrar um agradecimento especial, já assim, não sei se é momento ainda, a oportunidade de falar deste assunto, tá? Ele não se esgota. Eu acho que esse fato da gente estar aqui, eu representando um serviço público e vocês representando aqui uma instituição de serviços da rede privada. Então, é isso que a gente precisa fazer. É todo mundo, a gente precisa se misturar. Né? A gente precisa se unir, se misturar e a gente reconhecer que esse dever ele é compartilhado. Né? Então, eu sempre falo que, né, nosso time da equipe da Before You, eu falo, juntos somos mais fortes. Sempre friso muito isso. E é isso que todos nós acreditamos. Então, nós é que agradecemos ter você com tanta informação rica. Eu falo que a cada podcast eu aprendo mais. E esse, em especial, eu estava com o meu coração apertado, assim, né? Eu falei, gente, é um tema tão delicado. E eu não tenho conhecimento, né? Como que a gente vai trazer isso? Tenho certeza. Você veio para somar muito. Eu tenho certeza que, assim como eu aprendi, educadores, pais, mães e todos que nos ouviram hoje e vão ouvir a gravação, né, que vai ficar, vão aprender muito. E que desse podcast a gente possa, quem sabe, desdobramentos, né? Fazer novos projetos para as escolas, para a comunidade. Eu amo trabalhar em prol do próximo, né? Somos profissionais da saúde, né, gente? Sim, sim. E assim, eu quero deixar, eu contei aqui para as meninas e eu gostaria de contar a historinha do meu filho, que é bem rapidinha. Eu também sou mãe, também, né, passo por toda essa preocupação, né? Hoje eles já estão com 16 anos, já aí, né? Mas sempre foi uma preocupação. E eu acho interessante que a gente possa também prestar atenção na criança, porque a criança nos ensina muito, né? E eu falo que meu filho ensinou uma lição para mim que foi, assim, fenomenal, né? Quando eles tinham 3 anos e meio, né, eu me divorciei, eu fui voltar a estudar neste momento. Então, assim, a minha vida revirou, não só a minha como a deles, né? Mas aí, quando eles tinham lá por volta dos seus 7 anos de idade, eu estudando e aquela correria, aquela coisa do dia que mal tem tempo de comer. Casa, trabalho, filhos. Sai correndo do trabalho, vem pegar, levar para a escola, depois buscar. E numa dessas, num dia muito corrido, eu super apressando meu filho. Vamos, corre, põe esse sapato, arruma esse sapato, já escovou o dente, já não sei o quê, pegou a bolsa. E eu não percebi o quanto que isso estava sendo ruim para eles, né, nesse sentido, naquele momento. E ele, do nada, assim, ele falou, mamãe, a sua vida é corrida, a minha não. Então, assim, né, eu falei assim, uma coisa tão simples, né, mas aquilo assim me deu um estalo tão grande que eu falei, peraí. Né? Uma coisa é as minhas, né, os meus lidares do dia a dia, os meus compromissos do dia a dia, que são meus, que eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer, ok. Outra coisa é a infância deles. Né? Que é um período tão curto, né, Su? É um período tão curto. Então, naquele momento, eu nunca mais esqueci isso. Então, assim, olhe para a criança, converse com ela, olhe nos olhos dela, né? Tenha esse tempo, tenha esse interesse pelo mundo da criança, porque a criança é isso, é um ser que está ali, que nos foi concedido para que a gente possa guiar no mundo. E é um ser em construção. Em construção.
E, paralelo a isso, é importante que a gente também, né, possa fazer parte de um movimento que melhore os serviços também da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, isso também acho que é um compromisso. A gente está num período agora, por exemplo, de conferências municipais de assistência social, a gente tem as conferências municipais de saúde, conferências municipais da pessoa idosa, da criança, do adolescente. Então, são espaços de participação social. Então, acho que isso também é muito legal a gente, né, sermos enfatizar, mais participantes, mais participar, curiosos, né? Então, porque essa rede é super importante, porque cuidar da infância sozinho, como ela muito bem trouxe, né, trazendo lá de trás esse preceito, né, de que é preciso uma aldeia, e realmente continua sendo preciso uma aldeia, né? Porque não é só o responsável ali dentro de casa sozinho, porque a criança vai para a escola. A criança precisa conviver na comunidade. É uma rede, né? É uma rede. Então, isso não mudou. Isso continua sendo real, né? Então, quanto mais serviços bons, de qualidade, atendimento, acolhimento, a gente, né, as crianças poderem ocupar o seu tempo de uma forma saudável, também respeitando isso, né? Que a criança precisa de férias, a criança precisa também não fazer nada, também a criança precisa, né? Precisa ter o tempo dela, né? Precisa ter o tempo de brincadeira, precisa ter o tempo de passeio, precisa ter o tempo para ter afeto dos pais, enfim. Bom, então era isso. Eu quero agradecer também ao meu município, né, a secretária Viviane Barros, a prefeitura, a Secretaria de Assistência, ao CREAS, a toda a minha equipe também, que também através de todos eles também eu estou aqui e estou muito feliz. Adorei conhecer vocês, o trabalho de vocês. E parabéns, viu, por este momento, por este objetivo de levar informação, viu? Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos, Sueli. Odete, Mariana, muito obrigada. Vocês também, que sempre topam todos os desafios conosco. Obrigada. Eu queria agradecer a Sueli também, a Viviane, que eu tive muito contato com ela também. Assim, vocês foram pessoas que marcaram muito a minha trajetória profissional. Então, assim, foi no social que eu aprendi muito. Muito obrigada, gratidão por vocês. Eu acho que a gente ter, né, essa troca é fundamental, diante que a gente percebe que a gente sempre vai precisar de muita informação. Sim. Né? Então, através dessa troca, desse vínculo que a gente vai estabelecendo e vai trazendo e constituindo, né, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, é um momento assim que a gente deve mesmo sentir honrado em ter você aqui, valorizar, né, seu trabalho lá e dizer o quanto é rico, né, essa troca de informações. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Como eu te disse, né, naquela reunião que fizemos nós, Deus escolhe cada pessoa para estar no seu lugar e você é muito importante onde você está. Obrigada, assim como todos nós. E sabe o que eu achei mais lindo que eu estava pensando aqui? A gente trouxe esse podcast com esse tema da infância e férias de julho e tudo que a gente vem fazendo do mini-chef para as crianças, das oficinas que a gente preparou com tanto amor do dia 25 e no dia 27 para as crianças, porque é tudo isso. Criança sendo criança. Estimular isso, né? Fica essa reflexão para todos, para os pais, para as mães, reservar um tempo para o seu filho, escutar e estar presente mesmo ali com ele, não é mesmo? Isso. Obrigada, meninas. Obrigada a todos vocês que nos ouviram e uma ótima manhã para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.